Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Mais um vídeo gravando pra vocês. Como sempre, fico muito feliz de poder passar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho das minhas vivências pra, de repente, inspirar, dar apoio, fazer com que pessoas que têm experiências parecidas se sintam à vontade aqui no canal, porque se identificam, de certa forma, com as minhas experiências. Então isso é muito bom. Então hoje eu vou falar sobre o medo da morte, que é uma coisa muito comum, né? Quase todos têm medo da morte. Dificilmente você encontra alguém que diga, não, eu não tenho medo de morrer. Existem pessoas que já têm uma certa clareza sobre o assunto, uma certa consciência, mas a maioria não tem. E por que a maioria não tem? A maioria não tem porque muitas vezes desconhece o que existe além da vida. Ou então, já ouviu falar alguma coisa, tem uma vaga ideia, ou até uma ideia formada, mas não tem uma segurança nessas ideias. Ou seja, o que eu sempre falo aqui no canal, para ajudar as pessoas nesse sentido, principalmente do medo, medo de espíritos, medo de morte, né, medo do desconhecido, medo da vida, é a informação. Para mim, o principal é você saber como que acontece, como que é. Porque a partir do momento que você sabe, você perde o medo. A informação preenche aquele medo do desconhecido. Porque a gente só tem medo do que a gente não conhece, do que a gente não sabe o que esperar, né? Isso causa medo. Então, se você sabe o que te espera, o que provavelmente vai te acontecer, você não vai ter medo. Existe uma apreensão, existe de repente, não um receio, porque o receio já é medo, mas uma apreensão, né? Uma certa ansiedade pode existir. Isso é normal, gente. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, emoções, e são esses sentimentos e emoções que nos movem, que inclusive nos fazem evoluir. Então é normal ter raiva, ter tristeza, alegria, esses sentimentos. Tá? O que a gente não pode é exagerar nesse sentimento a ponto de que nos façam mal. Nós sentimos as coisas, mas a gente tem que entender por que a gente está sentindo aquilo e raciocinar. Então, é normal ter uma apreensão. Agora, o medo, né, o pavor, ou não poder pensar no assunto, isso já não é saudável. Por quê? Quando a gente não conhece, a gente tem o medo e se a situação chega até você sem um conhecimento adequado, você não vai passar por aquele acontecimento da melhor forma possível. Você vai se desesperar, você vai continuar com aquele medo, você não vai aceitar ajuda, você vai querer ficar onde você está, você não vai querer seguir adiante. E isso não é bom. Então, sobre o medo da morte, sobre a morte. Primeiro que a morte, ela tem um peso muito grande, né? A palavra morte já causa um mal-estar, porque ela é associada ao fim, ao nunca mais. E não é assim. A morte seria uma transição. Ou seja, uma passagem dessa vida física para a nossa verdadeira vida, a nossa vida espiritual. Gente, nós somos espíritos, nós não somos corpo de carne. Nós não somos isso que estamos vivendo. Quando a gente desperta no mundo espiritual, quando nós morremos, né, desencarnamos, enfim, como vocês quiserem chamar, quando passamos para o outro lado, é que a gente acorda. Enquanto estamos aqui na Terra, devido a todas as vibrações que são de um nível inferior, as influências negativas, a essa densidade toda que nos circunda, nós vivemos como se fosse numa ilusão, na ilusão material. Então, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, é tudo material, né? E a gente se ocupa muito desse material. Então, a gente se ilude muitas vezes com o material. E a gente acha que o material é a nossa realidade. Mas, na verdade, não é a nossa verdadeira realidade. A nossa realidade é o mundo espiritual. E quando nós despertamos lá do outro lado, quando já estamos esclarecidos, né? Quando já nos restabelecemos e estamos desligados, né, digamos que quase totalmente da nossa vida material que se foi, a gente acorda e a gente realmente enxerga tudo ao nosso redor.
E é nesse momento que nós vemos e relembramos de tudo que nós fizemos aqui na Terra. E aí, muitas vezes bate o arrependimento, porque a gente percebe que a gente teve uma chance, que a gente não conseguiu cumprir com o que a gente tinha prometido que ia cumprir. Por quê? Porque nós vivemos muito enraizados no plano material. E aí, quando nós chegamos lá, nós despertamos e entendemos, caramba, né, como eu estava iludido, o que foi que eu fiz? Poxa, por que eu fiz aquilo com determinada pessoa? Por que eu me comportei daquela forma? Então, em espírito, nós recobramos a nossa verdadeira consciência, tá? O nosso senso crítico, tudo reaflora. E quando estamos aqui na Terra, muitas vezes isso não acontece. Então, por isso que é muito importante entender que não é o fim, que a morte não é uma separação eterna, que a morte não é o fim de tudo, você acabou como ser, você não existe mais, muito pelo contrário. Você vai voltar ao seu estado normal, você vai se libertar do mundo físico, você vai ser o que você é, a sua essência, a sua luz. Então, se a gente sabe disso, e também sabe que, tudo que eu tenho falado nos outros vídeos, que nós temos os nossos irmãos espirituais, que nós temos os nossos mentores, que nós temos os amparadores, os seres de luz, enfim, existe toda uma ordem, né, de espíritos que vibram por amor, que estão lá e que estão nos esperando, e que quando nós chegamos lá, eles estão prontos para nos acolher. Então isso tudo, gente, quando você sabe disso, isso te conforta. Isso te dá uma felicidade assim que não cabe no peito, porque você sabe que lá você vai ser bem recebido, você vai ser muito bem tratado, você vai reencontrar os seus amigos espirituais, a sua família espiritual, parentes que já se foram, muito provavelmente, né? E tantos outros que você não se lembra agora, nesse momento, por conta do esquecimento, mas quando você voltar, você vai relembrar daqueles seus queridos irmãos, né, que já tiveram outras vivências com você. Só para vocês terem noção, né, para começar a encarar essa passagem da melhor forma possível. Muitas vezes aqui no plano físico nós sentimos uma certa falta de alguma coisa, uma melancolia, uma tristeza. Isso às vezes pega a gente, né? A gente sente isso. Acho que a maioria deve sentir. E a gente não sabe dizer o porquê que isso acontece. E isso acontece porque nós não estamos no nosso verdadeiro mundo, nós não estamos na nossa verdadeira forma, e nós temos por lá pessoas muito queridas, almas muito afins à nossa, que são a nossa família, esses nossos amigos espirituais. Então, mais um motivo para a gente ficar muito feliz com essa passagem, tanto nossa, como de amigos, de parentes, de filhos, de pais, mães, avós, né? É claro, vamos ficar um tempo separados desses entes queridos, né, que fazem a passagem, mas um dia nós nos reencontraremos. Isso é normal, faz parte da nossa caminhada. Agora, se a gente sabe de tudo isso, tudo que nos espera, da maravilha que é do outro lado, que sim, é muito bonito, é tudo muito bem estruturado, é tudo muito bem pensado, é amor, gente, é puro amor. Então isso te deixa preenchido, te deixa feliz, te deixa seguro, e você para de ter aquele medo que você tinha da palavra morte, da morte. Outra coisa é que vocês devem estar se perguntando, caramba, Joyce, ok, então a gente tem tudo isso lá, maravilha, muito bom, mas e a nossa vida aqui, né, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, e aí? Como é que eu faço para encarar isso? Desculpa. Da melhor forma possível. Gente, da mesma forma que nós temos irmãos muito iluminados, né, esses amigos espirituais que nos receberão lá, tantos outros estarão aqui ajudando os que ficaram por aqui. Sempre tem muitos irmãos de luz aqui na Terra, muitos amparadores que se ocupam, né, dessas situações difíceis, que nos dão apoio, que nos iluminam,
que nos beneficiam com seus fluidos energéticos, que nos fazem dormir quando precisamos, que nos fazem ter um sono melhor, que nos dão mais energia e quando acordamos estamos super bem para encarar um desafio, para encarar alguma coisa muito importante naquele dia. Então nós sempre temos muito apoio. É que a gente não sabe, a gente não vê. Mas eu digo para vocês, mesmo não vendo, mesmo, entre aspas, não sentindo, porque muitas vezes a gente sente, mas a gente não conecta isso com a providência, né, com esses irmãos que estão sempre nos ajudando. Isso existe. Então nós nunca estamos sozinhos, por mais difícil que a situação seja, e são nessas situações que nós temos todo o apoio deles, que nós temos ali toda a nossa... esses irmãos que nos apoiam, toda essa força que vem de dentro de nós, muitas vezes são eles que nos ajudam a nos reerguer, nos enviam mensagens mentalmente, aí a gente tem uma ideia nova, a gente de repente, né, fala, não vou ficar assim, eu vou me recuperar, amanhã eu vou fazer isso, isso, aquilo, e você vai, né, aquela energia que te renova, muitas vezes são eles que estão ali, sabe, dando aquele empurrãozinho, nos encorajando. Então a gente nunca tá sozinho. Tanto então para esses familiares, né, para esses entes queridos que ficam quando nós nos vamos, tanto quanto quando chegamos lá. Né? Eles estarão lá nos recepcionando, estarão lá cuidando de nós. Então, vamos começar a pensar diferente, gente. É isso que eu quero muito nesse canal, é desmistificar todas essas ideias que são muito enraizadas na nossa sociedade. Isso tem sido trazido desde muitos séculos atrás. Então vamos desconstruir certas ideias, certos padrões e vamos começar a entender, raciocinar como as coisas funcionam, né? E eu acho que o conhecimento é a coisa melhor que nós temos. Então, busque informações. Eu aqui estou falando, né, as coisas como eu vejo, as coisas que eu tenho visto, descoberto, estudado, mas eu acho que a busca de cada um é o que vai fazer com que cada um cresça, né? Com que cada um entenda cada vez melhor, evolua. Então, busque informação. Quanto mais informação você tiver, mais seguro você vai estar. Outra coisa também, faça contato com o seu mentor espiritual sempre. Tem vídeo aqui no canal sobre mentor espiritual, vou até deixar o link aqui pra vocês. Gente, às vezes, assim que sair o vídeo, eu não consigo pôr o link, eu ponho um pouquinho depois, tá? Então, se vocês não conseguirem ver logo em seguida, entra depois que vocês vão conseguir. Então, faça isso, tenha contato com o seu mentor espiritual, que é super simples, é só você pensar, se conectar com ele com o coração, você já tá fazendo contato com ele tá te ouvindo. Tá? Então é isso, gente, sobre a morte, que não deveria se chamar de morte, deveria se chamar de passagem, de transição, sei lá, renovação, talvez uma palavra mais bonita, né, pra gente começar a entender de uma forma diferente, mas o importante é que vocês tenham essa noção que não é o fim, e sim é o recomeço de tudo, é o reencontro, é a paz, é a libertação, é isso, tá bom? Então é isso que eu queria transmitir nesse vídeo. Espero que eu tenha conseguido ser clara e tenha conseguido esclarecer alguma coisa para você que tem dúvida, para você que tem medos. E, bom, espero ter feito isso da melhor forma possível. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui e não esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!